Meus amigos, estamos começando 2024 a todo vapor. Quem nos acompanha viu até mesmo que o fim de 2023 já foi a todo vapor, mas não pode ser diferente o começo de 2024 e está aqui, ó, 11.800H, o kit deste vídeo aqui, desse review, que vocês já vão saber mais detalhes. Mas, além desse carinha aqui, ó, temos mais dois que acabaram de chegar e como vocês podem ver, ó, tá com durex e tudo mais, tá aqui com as informações que o correio pede, fica as declarações, tá endurecado, a nova palavra quando diz aí que a caixa tá envolta de durex, enfim, eles estão lacrados. E aqui nessas duas caixinhas tem basicamente o 11.800H também, só que o de engenharia, que é o modelo ES, e vai servir para a gente até mesmo fazer uma comparação com o 11.800H para ver se realmente tem alguma diferença, além, né, da quantia um pouco inferior de hertz, de gigahertz, de frequência, que deve deixar um pouquinho mais abaixo os benchmarks, mas que a gente não deve notar diferença no uso do dia a dia. E também uma dessas caixas aqui tem o 11.980HK, que é o modelo i9, também de engenharia, e está chegando a quarta caixa para completar a coleção aqui, ó, com 11.980HK, o modelo oficial. Com isso a gente vai ter os quatro modelos, i7 e i9 normais, né, autênticos, e os modelos de engenharia. E podemos comparar todos eles, poderemos fazer nossas lives, né, do zero ao Hackintosh. São lives exclusivas aqui para os membros do canal, que simplesmente a gente faz a demonstração de toda a criação, ajuste, tuning da EFI para chegar, né, até o macOS, chegar até o Hackintosh redondinho, funcionando a todo vapor. Bom, se você não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Luquina, você está onde? Aqui no Universo Hackintosh, sua maior fonte de informações, serviços, consultoria, guias, curso, materiais, comunidade, tudo quando o assunto é Hackintosh, você encontra no Universo Hackintosh. Mas vamos para a parte prática, e como vocês podem ver, a tela está preta. Vou até passar a caixa dele aqui. E para começar, vamos ver qual é o tempo de boot dessa máquina. Então, eu vou apertar o botão de Power. Vocês já vão ver que vai começar a aparecer a telinha de post, né? A telinha de AMI ali da BIOS. Logo em seguida, vai começar a carregar o nosso bom e velho Hackintosh. E vamos ver até mesmo quanto tempo vai demorar isso. Vocês veem aqui embaixo na timeline, vocês vão ver que é um kit excepcional. E ele custa, esse kit aqui, principalmente o modelo de engenharia, que é uma dessas duas caixas aqui. Eu até vou deixar o link aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, custa R$804. Ou seja, acho que é o kit mais barato e potente, né, assim falando, para Hackintosh, com um i7 de 11ª geração. E apesar de ser um modelo de engenharia, ele vai funcionar perfeitamente. Notem, já carregou o nosso Hackintosh, o negócio carrega realmente de forma absurda, muito rápido, né? E aqui no About This Mac a gente já consegue ver alguns detalhes. Então a gente tem aqui, ó, i7 11800H. Ele é um modelo de processador de notebook, mas montado em uma placa-mãe de desktop. Então a gente consegue colocar a nossa boa e velha placa de vídeo. E a placa de vídeo, inclusive, olha quem é que está figurando aqui. A AMD Radeon RX 550 de 4 GB. Exatamente aquela que eu demonstrei alguns dias aqui no canal, a gente fez até live e tudo mais, que foi uma placa que a gente recomendou para ser comprada lá na loja da Pichau. E essa placa, ela deveria ter, né, as especificações de 640 Stream Processors, que são as placas que são compatíveis, né, com o macOS nativamente, mas infelizmente tanto a Mancer, que é a fabricante, quanto a Pichau, que é a vendedora ou revendedora dessas placas, quanto até mesmo a caixa na qual ela veio, ela constava 640 Stream Processors, mas não era. Era uma placa, vamos dizer, com as especificações erradas. Até teve gente aí criticando o nosso trabalho, pessoas da concorrência, vamos assim dizer, e que falaram milhares de baboseiras, mas o Universo Hackintosh veio aí, entrou em contato com a Pichau, eu entrei em contato com a Mancer, e quem comprou essas placas por a nossa indicação está ganhando literalmente a substituição da 5.500 não, da 550 para uma 5500 XT sem custo algum.
Querem algo melhor do que esse? Comprar uma 550 e levar para casa uma 5500 XT? Pois é, tem até vídeo que eu demonstrei tudo isso e mostrei aqui no canal qual foi o desfecho e tudo mais, mas é esse cara aqui, ó, a Pichau resolveu em menos de 24 horas, justamente aqui em trabalho junto, né, com o universo Hackintosh, sua maior referência quando o assunto é Hackintosh. Então, se você comprou uma RX 550, saiba que mesmo eu demonstrando aqui ela funcionando no macOS e praticamente de forma perfeita, vamos assim dizer, você ainda pode entrar em contato aí com a Pichau e requerer, né, aí justamente a troca por uma 5500 XT de 8 GB. O dobro, né, com a quantia de VRAM, o dobro talvez de desempenho. Dobro não, é muito mais do que o dobro de desempenho sem custo algum aí pelo erro que a loja e a fabricante cometeu. Mas é este vídeo aqui. Então essas aqui as especificações, a gente consegue ver mais algumas especificações aqui dentro do NeoFet. Eu sempre gosto de mostrar o NeoFet, vocês acabam, né, pedindo para mostrar o NeoFet. Mas tá aqui, ó, o uptime da máquina, então acabou de ligar fazem 3 minutos. Tô rodando o macOS Sonoma na última versão, 14.2.1. Aqui ele identifica meu host, né, minha máquina física, como um legítimo Hackintosh. Legítimo Hackintosh. Olha que coisa interessante. E a SMBIOS, que é o produto que eu estou emulando, né, vamos assim dizer, para poder rodar o macOS e tudo mais, é um iMac Pro 1.1. Aqui mais abaixo a gente consegue ver justamente aqui, ó, a geração e o modelo do nosso processador novamente. Então, 11ª geração, um i7 11800H. Quando a gente instalar o cara de engenharia, muito provavelmente ele vai identificar aqui como 0000 o modelo e não como 11.800H, 11.980HK, nem nada. Ele vai identificar provavelmente 0000 e a quantia de cores, a quantia de núcleos, a quantia de threads que existe no processador. Esse cara aqui, ó, no caso, ele é um 8/16, ou seja, tem nada mais nada menos que 16 threads. E aqui a nossa GPU RX 550 funcionando na macOS. Ensinei justamente naquele vídeo da que a Pichau resolveu para nós, mas eu também ensinei a fazer a ativação exatamente como ela está aqui. Tem alguns detalhes, vou até mostrar aqui logo já no Hacking Tool, que é o próximo aplicativo que a gente vai abrir para poder dar uma passeada nessa máquina. Mas é isso aqui, ó, VDA decoder failed, ou seja, falhou o decoder de VDA. Então, teoricamente, ele falha para fazer algumas atividades de GPU, só que em tudo, mas em tudo que eu testei aqui, basicamente funcionou na maneira, no mesmo desempenho, vamos assim dizer, do que ela desempenhou lá dentro do Windows. Ou seja, não deixou nada a desejar, apesar de ter o VDA decoder, né, aí desabilitado ou falhado, ou a gente precisar realmente fazer o fake dessa placa, dizendo que ela é uma RX 550 de 640 SP ou Stream Processors. Coisa que ela não é, mas que vocês vão ver que funciona aí perfeitamente no nosso macOS. Aqui em períferos, a gente consegue ver, ó, novamente uma plaquinha de rede 8111, que é uma interface Gigabit Ethernet, né, rede cabeada, mais a nossa BCM 94360NG, que é aquele modelinho de placa para notebook compatível nativamente com o macOS. Você consegue ver até que estou com o sinal no máximo aqui. E isso nos possibilita uma coisa. Vou até pegar aqui, ó, celularzinho, vou abrir a minha galeria de fotos e vou mostrar para vocês o que eu sempre acabo mostrando, né? O funcionamento do AirDrop. Então vou vir aqui em AirDrop, mas eu tenho que habilitar o Bluetooth do meu celular, caso contrário não vai funcionar porque por algum motivo não está habilitando, mas deveria habilitar. Meu celular está dando algum tipo de quiprocó aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Não está funcionando nem para o meu Mac autêntico que fica aqui embaixo da mesa. Mas, enfim, ele funciona até mesmo o AirDrop, funciona perfeitamente porque é a placa nativa funcionando aqui dentro do macOS. Depois eu vou reiniciar o celular e tento fazer isso funcionar. Aqui, ó, novamente a nossa plaquinha de vídeo, RX 550. Aqui o nosso codec de áudio funcionando por HDMI ou DisplayPort. Aqui uma observação bem importante, que esses kits da Ering, não sei se isso vai se repetir para esses outros carinhas aqui também, mas possivelmente vai se repetir sim, é que o codec de áudio não funciona de jeito algum. Até dá para talvez instalar o Linux, fazer o dump, fazer a extração das informações desse codec e tentar criar um layout ID para colocar em funcionamento. Mas eu sinceramente não fiz isso, não tive tempo, não vou fazer e fica até mesmo de lição de casa, caso vocês queiram fazer. Mas isso aqui já é coisa que não funciona de tempos e que a gente até mostrou esse kit
Inclusive, esse kit foi até sorteado no passado, acho que há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, que ele tinha exatamente o mesmo, vamos dizer assim, problema. Para contornar, você gasta R$30, coloca uma plaquinha de som USB e está tudo resolvido. E aqui o nosso NVMe da Kingston, modelo NV2 de 1TB, que é um NVMe que eu sempre acabo indicando para todas as pessoas que querem montar um Hackintosh de excelente custo-benefício quando o assunto ali é o storage, né, o NVMe, o SSD, para poder funcionar perfeitamente no macOS e ainda ter capacidade bastante de armazenamento de arquivos. Um NVMe desse aqui custa em média R$320, R$330 de 1TB. Ele é Gen 4, mas com velocidades reduzidas, e ele é principalmente, né, compatível com o nosso Hackintosh. Aqui em boot, ó, a gente consegue ver também a versão corrente que eu instalei do OpenCore, então é a última versão, a versão 0.97, e a última disponível, então aqui é a Latest Available Version, a versão 0.97, ou seja, OpenCore também 100% atualizado. Aqui em Extensions, a gente pode vir aqui nessa setinha, ó, aqui embaixo, ele vai verificar item a item todas as casts que a gente utilizou nesse setup aqui, nessa EFI, e note que ele fez a verificação. Todos os itens estão verdinhos, sinal que estão todos atualizados. Então, tudo, né, redondinho, então tudo na última versão e tudo mais como mandam as boas práticas. Ó, aqui novamente em Sound, aqui dentro do Hacking Tool, a gente não consegue enxergar o codec de áudio, justamente por esse erro que eu acabei de comentar para vocês alguns segundinhos atrás, mas basta colocar uma plaquinha de áudio aí, que você compra no Mercado Livre, que custa R$33,22 talvez, e ela vai funcionar perfeitamente. Aqui na aba USB, a gente consegue até mesmo clicar na vassourinha para limpar e depois o refresh aqui, ó, a gente consegue ver que todas as portas USB estão devidamente mapeadas. E essas portas aqui, inclusive, ó, internal, que é onde está instalado o Bluetooth, também está, né, como internal, que é obrigatório, uma boa prática. A gente tem que colocar o nosso Bluetooth como internal. A gente tem as portas USB 3, tem as portas USB 2 e para esse setup aqui, todas as portas traseiras desse kit, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas físicas, elas estão todas devidamente ativadas. Além disso, aqui ó, em discs, a gente consegue ver novamente o nosso Kingston NV2 aí, e na aba PCIe de PC Express, a gente consegue ver todos os dispositivos, né, PC Express que se comunicam nesse setup, não necessariamente somente placas nos slots PCI Express, mas como todo e qualquer chipset, linhas de comunicação, dispositivos que formam essa placa-mãe, elas conversam, né, por PC Express, e elas são todas listadas aqui. Então, tá aqui todos os detalhes. Uma coisa interessante aqui, ó, VideoProc, como eu mostrei para vocês que não funciona, né, o VDA Decoder, quando a gente vem aqui em Settings e depois em Options, notem, ele aparece como unavailable, né, ou seja, como indisponível, o codec tanto H264 quanto HEVC, para poder fazer, né, renderizações dentro do macOS utilizando uma RX 550 que seja Lexa, que é essa placa aqui. A gente precisou fazer o fake para uma 550 Bafin, né, que seria o chipset que teria os 640 processos, mas mesmo assim, mesmo não funcionando esses codecs, vocês já vão ver que o negócio funcionou fora do normal e positivamente. Outra coisa interessante, Discord funciona, Telegram funciona, então todos os aplicativos aí de comunicação, inclusive aqui ó, no nosso Telegram, a gente sempre acaba postando, né, informações. Eu acabei de postar aqui, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, mas não no momento que o vídeo vai pro ar, mas tá aqui ó, tem esses dois kits, tanto o ITX quanto o MATX, custando a partir de R$ 804. E o i5 de 12ª geração no formato ITX, que na minha opinião é um dos melhores kits que a gente consegue comprar de custo-benefício e para montar o nosso Hackintosh, custa R$ 1.353. Ambos, né, esses kits que estão no Brasil a pronta entrega, então eles chegam rapidamente aí para você. E melhor que isso é somente o i7 12700H ou o i9 12900HK, mas eles também custam aí R$ 1.700, R$ 1.800 e atualmente não estão mais disponíveis aí no Brasil. Quem sabe chegue para nós, né, o 13ª geração, o i9, mas esse cara mesmo comprando lá no AliExpress custa aí seus R$ 2.600 aproximadamente. Então com os impostos, com o aqui, acredito que deva custar pelo menos R$ 3.000 nesse esquema quando a ERG traz, né, os produtos para estoque local aqui no Brasil. Aqui, né, o nosso bom e velho Discord, onde tem inúmeras salas, inúmeras, enfim, assuntos todos segmentados aqui, inclusive as nossas EFIs bases. Então a última versão está listada aqui, ó, a versão 0.97 de dezembro de 2023.
Para o mês de janeiro ainda não tem a versão 0.98 e não vai ter, até o pessoal que desenvolve, né, o OpenCore já listou, já colocou um comunicado lá no guia oficial, né, do OpenCore, na verdade não é no guia, mas no repositório oficial do OpenCore, que não teremos a versão de janeiro, mas teremos a versão aí em fevereiro, a versão 0.98. Então não espere pela 0.98 agora em janeiro de 2024. Mas está aqui todas as EFIs bases. Esse cara aqui, essa sala, ela está disponível tanto para membros aqui do YouTube, que custam menos que uma Coca-Cola, custa R$ 7,99, ou até mesmo para os nossos alunos, né? Alunos do nosso curso de como instalar um Hackintosh profissional, que logo teremos novidades aí que serão anunciadas na próxima live do quadro do zero ao Hackintosh. Então fica ligado aí, todas as EFIs básicas para todas as gerações dos processadores Intel, todos os processadores AMD e tudo mais estão disponíveis aqui nesse canal EFI Base. Além disso, olhem aqui sobre funcionalidades desse kit. E aqui tem uma coisa bem interessante que eu vou mostrar para vocês sobre essas funcionalidades. Deixa eu até fechar aqui o Discord, senão ele vai ficar apitando aqui em cima. Mas eu vou abrir o Docker como de padrão. O Docker ele utiliza o recurso de virtualização. A gente sabe que quando a gente monta, né, Hackintosh com processadores AMD Ryzen ou Threadripper ou AMD EPYC, que EPYC são os modelos de processadores para, vamos dizer assim, né, páreos aí, paralelos aos processadores Intel Xeon, eles não funcionam os recursos de virtualização. E o Docker ele é um software que depende da camada de virtualização funcionando para a gente ter ele em funcionamento nativo no macOS. Então ele está instalado nativamente no macOS, é um Intel, é um 11800H e ele funciona perfeitamente. Aqui vou até procurar, como de praxe, sempre um container que eu gosto de mostrar, mas é o MySQL ou MySQL, né? Que é um banco de dados. Você vem aqui, ó, dá um run, ele tem aproximadamente 500 e poucos megas. Inclusive esse container aqui do MySQL ou MySQL, ele roda dentro de um Oracle Linux, então é um outro sistema operacional, mas nesse caso aqui do Docker, ele acaba sendo um container que acaba sendo mais enxuto que uma máquina virtual. Então aqui ele já baixou, já está perguntando como que eu vou rodar esse novo container. A única coisa que eu vou colocar aqui, ó, MySQL root password, e vou colocar uma senha bem complexa, Linux 123, para poder rodar esse container e testarmos na prática se realmente ele vai funcionar, para a gente ter a comprovação que o Docker, a virtualização, está funcionando nesse kit aqui. Então ele está subindo o banco, está criando, né, todo o banco, a gente consegue ver todas as logs aqui. A princípio, ó, já está ready for connection, está pronto para receber as conexões. E eu posso vir aqui agora em exec, posso dar até um cat aqui, ó, -tc, *release, consigo confirmar ó, Oracle Linux Server, a versão 8.9, e eu consigo vir aqui, ó, MySQL-u root -p Linux 123, e ó, já estou no console do MySQL. Então se eu der um show databases, ele mostra para nós os databases. Eu posso criar aqui, ó, create database universo _ Hackintosh. Ó, ele criou o database. Se eu der um show novamente, tá aqui, ó, universo Hackintosh. Então está o nosso container funcionando, o nosso MySQL funcionando dentro do nosso Hackintosh nativamente rodando o Docker. Vou dar um kit aqui na real, kit ou o exit não deve funcionar. Eu posso vir aqui, ó, estopar o nosso container de pronto. O MySQL não está mais rodando e olha a facilidade que o Docker nos traz, tanto dentro do macOS, quanto dentro do Linux, quanto dentro do próprio Windows, mas é essa funcionalidade do Docker de rodar diversos containers e trazer para a gente a infinidade de possibilidades de a gente rodar N aplicativos de forma muito fáceis. Inclusive, aqui depois que eu estopar ele, posso vir aqui em imagens, ó, consigo verificar, né, que o MySQL está aqui, consigo vir em containers, posso até apagar esse container aqui, talvez aqui, ó, no ícone da lixeira, delete forever, depois em images consigo até deletar a imagem do MySQL que eu tinha baixado, delete forever e pronto, já voltou a estaca zero o nosso Docker, mas eu posso instalar uma infinidade de coisas. Além do Docker, vou mostrar para vocês o VMware Fusion. O VMware Fusion ele é paralelo também ao Parallels. Parallels é o concorrente, né, do VMware Fusion, que serve para a gente rodar nada mais nada menos que máquinas virtuais dentro do macOS. Tá? Então você pode rodar dentro do próprio VMware Fusion, aqui ó, tem o Fedora instalado, então eu vou dar um play aqui no Fedora. E muita gente às vezes me pergunta nos vídeos de reviews aqui do canal se o Windows também roda. Então eu já deixei uma máquina preparada com Windows, vamos dar play simultaneamente, inclusive nas duas máquinas aqui, deixa eu
clicar no xizinho aqui, ó, e já está funcionando o nosso Fedora Linux. E por trás aqui, ó, já está carregando também o nosso Windows. E notem, eu estou utilizando o Hackintosh, né, o macOS, a versão Sonoma, na sua última versão, e eu consigo rodar ambos os sistemas operacionais simultaneamente aqui. E tá aqui, ó, o Windows funcionando. Eu posso abrir o Microsoft Edge, por exemplo. Não sei se vocês conhecem ou não, mas tem a plataforma Hackintosh.promo, onde eu vou postando diversas peças, diversos conteúdos voltados para a compra, né, de componentes compatíveis com o Hackintosh. Tem consultoria e serviços. Para quem não sabe, a gente faz a instalação profissional de Hackintosh, a gente presta suporte para o seu Hackintosh, tem serviço de assinatura para quem adquiriu a instalação de Hackintosh profissional aqui com nós. Tem também o nosso curso de como instalar, né, um Hackintosh profissional. O nosso curso é nada mais nada menos do que 60 aulas, quase lá 9, 10 horas de duração. E são 10 módulos, né, que separam essas 60 aulas e que eu literalmente ensino a pegar na tua mão e criar todo o processo de Hackintosh profissional. Então tem essa plataforma, está aqui, ó, dentro do VMware, dentro do Windows, rodando o Microsoft Edge, tudo certinho. Vou até desligar essa VM aqui para poder economizar recursos, vamos assim dizer. E está aqui o Fedora também funcionando. Às vezes o Fedora, eu já notei que ele dá um bug às vezes no mouse, ó. Agora ele passou a funcionar o mouse. Às vezes não aparece o mouse, mas isso acontece somente com o Fedora. Mas dá para você instalar o Deepin Linux, dá para você instalar o Ubuntu, dá para você instalar, enfim, todo e qualquer sistema operacional. Vou até fazer o teste padrão aqui, ó. Vou abrir o Firefox. Vou abrir aqui, ó, Universo Hackintosh. Não vou nem colocar .com.br nem nada. O nosso próprio Google já identificou que eu escrevi talvez errado, já sugeriu o nome aqui, ó. Mas universohackintosh.com.br, você já cai em nosso portal, tem o nosso curso, tem o download do macOS direto lá dos servidores, né, da Apple, todas as imagens autênticas, tem o nosso blog, tem novamente, né, os nossos serviços de consultoria, tem os guias de instalação para Intel, para AMD, para Proxmox, enfim, ó, mas tudo para demonstrar que funciona perfeitamente essas máquinas virtuais, independente se é Windows, se é Linux, rodando dentro do macOS. Mas, se falando de virtualização, tem mais uma cerejinha do bolo que ela realmente funciona de forma bem diferente nesse setup de 11ª geração, que é o Android Studio. Então, se eventualmente você é desenvolvedor, precisa do Xcode, precisa do Android Studio, precisa de qualquer outra ferramenta para desenvolver aplicativos, mas principalmente o Android Studio, a gente sabe que os setups mais modernos não funcionam as APIs, né, do Android acima da versão 30. Então, se você tem, né, um Intel 12ª, 13ª ou 14ª geração, não funciona a API acima da versão 30. Então, a versão 31, 32, 33, 34, elas não funcionam. Tem que rodar 30 ou inferior. Já nesse kit de 11ª geração, que é a última geração de processadores Intel, que não tem aquela divisão de cores de eficiência, cores de performance, a gente consegue rodar perfeitamente versões novas, né, que são as últimas versões de APIs aqui do Android, perfeitamente dentro do macOS. Inclusive, até já carregou de forma absurdamente rápida, como vocês puderam ver aqui. Posso rodar aqui, ó, o Google Chrome dentro, né, do Android, aqui na API versão 34. Como vocês podem ver, está tudo, enfim, funcionando perfeitamente. Então, se você quer montar o setup, o Hackintosh mais moderno possível, quer rodar o Android Studio e com APIs novas, como nesse caso aqui, no momento em que eu faço esse vídeo, a última versão da API é a versão 34, você deve sim, então, no máximo, utilizar um CPU Intel até a 11ª geração. Se usar um 12ª, 13ª, 14ª geração, só vai conseguir rodar as APIs aí do Google Android até a versão 30. Então, para mim, isso aqui é uma novidade bem interessante, porque às vezes as pessoas querem utilizar esse tipo de Android Studio aqui com essas versões mais novas da APIs e acabavam não conseguindo, né? Aí com hardwares mais novos, mas queriam montar setups mais modernos. Então, essa aqui é a linha de corte, 11ª geração. Vou fechar aqui o Android Studio. Outra coisa que talvez está em paralelo, né, com o Android Studio é o simulador e o Xcode, que será para desenvolver aplicativos para o ecossistema Apple. Então esse funciona 12ª, 13ª, 14ª geração, mas para esse kit que é o de 11ª não é diferente. Como vocês podem ver, está aqui, ó, um iPhone 15 Pro Max funcionando, mas eu posso vir aqui, ó, em File, Open Simulator, iOS, posso colocar eventualmente aqui, ó, um iPad Pro,
o iMac Pro de 6ª geração, ele vai começar a carregar. Além dele, eu posso carregar um tvOS, posso carregar um WatchOS, né, o reloginho aqui. No caso, eu não tenho, mas eu vou carregar aqui, ó, Apple Watch Ultra 2. E como vocês podem ver, ó, todos eles funcionam, né, perfeitamente. Consomem, às vezes, bastante recurso de CPU. Deixa eu até carregar aqui, ó, o Stats, porque o Stats vai mostrar para nós aqui, ó, o consumo de CPU, ó, 60%, 61%. Opa, sumiu, voltou a aparecer. Esse aplicativo do Stats às vezes dá uma engasopada logo que a gente bota para carregar ele, mas tá aqui, ó, ele consome bastante recurso de CPU e é bem interessante saber disso. Mas depois de um tempo que você começa a usar esses simuladores, ele baixa o consumo de CPU. Não sei porquê. Eu vi que no fórum da própria Apple, né, de developers lá que tem desenvolvedores, o pessoal às vezes reclama que isso acontece até mesmo em equipamentos autênticos Apple e depois ele para de ter um alto consumo de CPU depois que as máquinas virtuais ou os dispositivos virtuais foram criados e tem um tempo já de utilização. Mas tá aqui, ó, todos funcionando, mas para demonstrar a vocês aí que funciona perfeitamente. E notem, inclusive, que eu estou utilizando a RX 550, que eu fiz o processo de Fake ID para poder ativar ela aí dentro do nosso macOS. Uma coisa interessante aqui, ó, WhatsApp, o próprio Spotify. O WhatsApp não estou logado, né? É claro que não vou estar logado. Então vocês vão ver todas as minhas conversas aqui, né? Mas ele também funciona, está carregando aqui. Mas, Gabriel, ele não deveria funcionar? Depende. Se você ativou de forma incorreta a sua Wi-Fi com o OpenCore Legacy Patcher, e notem que meu Wi-Fi está funcionando, meu Bluetooth está funcionando tudo perfeitamente, ele não carrega o WhatsApp, ele não carrega o Spotify, não carrega, por exemplo, o Microsoft Teams, ele não funciona uma série de aplicativos. Mas tem vídeos aqui no canal que eu ensino os novos métodos de fazer a ativação correta, tanto de Wi-Fi quanto de Bluetooth, utilizando o OpenCore Legacy Patcher, único e exclusivamente para as placas da Fenve, né? Que utilizam o chipset BCM94360, as variáveis NG, variável CS, CS2, variável CD, que são todas aquelas placas que são nativas para o macOS para ter em funcionamento o nosso AirDrop. Mas confie, esse cara aqui, apesar de não ter funcionado aqui, deu algum problema aqui, ele funciona AirDrop e funciona perfeitamente. Aqui, então acho que deu uma boa de uma passeada, né, nesse cara aqui. Eu tenho o repositório público dele, que vocês conseguem conferir todas as informações e todos os benchmarks. Então, recomendo vocês, né, quem tiver esse interesse, acessar esse repositório aqui, ó, vem em code, vem em download zip, e vai baixar todo o conteúdo, tanto de benchmarks, que são os testes, quanto, né, de informações. Mas aqui para baixo, no próprio repositório, até deixei um print aqui, ó, do próprio Android funcionando com a API 34, o próprio iOS aqui, né, o iPhone com o Apple Watch, enfim, tudo funcionando para mostrar em uma única imagem que funciona muita coisa nessa máquina e funciona muito bem. E aqui embaixo tem algumas informações, como por exemplo, a versão do macOS que estava rodando ou que está rodando nesse momento em que eu faço o vídeo, que é a última versão, 14.2.1. A versão do OpenCore, a versão corrente, né? A versão 0.97, que é a última versão disponível oficialmente. E a Release Date, que é o momento que eu estou liberando esse repositório público aqui, que é dia 2 de janeiro de 2000. Não é 2048 não, galera. É 2024. Não sei de onde apareceu 48. 48 é o dobro de 24, talvez seja isso. Depois eu arrumo isso. E tá aqui as especificações completas desse carinha aqui. E aqui embaixo, ó, você tem todos os links de onde você compra todas as peças. E tá aqui, ó, Air Interposer MATX i7 11800H. Porém, contudo, entretanto, ele não está mais disponível no Brasil, mas o 11800H de engenharia, que é uma dessas duas caixas aqui, ele ainda está disponível e eu vou deixar no primeiro comentário pinado, né, fixado aqui embaixo. Vou voltar aqui para o repositório, a gente até fez o download dele. Mas uma coisa interessante é que esse setup aqui, e possivelmente esses caras aqui, ainda vou pensar sobre isso, você tem algumas maneiras de obter a cópia da EFI caso você queira a cópia pronta e não queira assistir a nossa live, não queira ter, entre aspas, a dor de cabeça de criar todo o Hackintosh. Então, como você pode obter? Ou você pode ser membro do Hackintosh VIP aqui no canal, e quem é Hackintosh VIP pode solicitar uma cópia ao mês de um setup que seja demonstrado aqui no canal e seja sinalizado como disponível, né, para obter a cópia da EFI. Então, é uma maneira. Você pode contratar o nosso serviço de instalação remota e você pode mandar e-mail para consultoria@universohackintosh.com.br para contratar o serviço de instalação remota. É claro, membro VIP é o mais barato.
Ou, mais barato que isso, é você assistir a nossa live e criar todo o processo aí. Mas se você quiser uma coisa mais pronta, é ser membro VIP e solicitar a cópia. Eu falei membro, é membro, tá? É membro, não é membro, não é membro, tá? Ou você contrata o nosso serviço de instalação remota e a gente entra com todo o processo aí de forma automatizada e instalamos o Hackintosh aí para você. Falando por último aqui sobre os benchmarks que eu até fiz o download, eu vou dar só uma palhinha para vocês para demonstrar que mesmo essa RX 550, que eu até demonstrei num vídeo específico e dedicado para ela, mas olhem apenas uma única coisa, RX 550 rodando no macOS, tá? Eu fiz um teste aqui, ó, do render do DaVinci Resolve, que é exclua a questão de benchmarks e focamos em renderização de fato. Ele fez uma média aqui, ó, 12 minutos e 50, 13, 12, 13, enfim, uma média de 13 minutos para renderizar esse projeto 4K aqui dentro do macOS. Esse mesmo projeto, note, mesmo projeto, dentro do Windows, na qual você não precisa fazer fake de GPU nem nada e instala os drivers oficiais da AMD, olhem essa comparação aqui. 14 minutos, não teve nenhum abaixo de 14 minutos. Ah, Gabriel, é só 1 minuto e pouquinho de diferença. Na verdade não é 1 minuto e pouco, é um percentual que não sei nem qual é o percentual, mas o fato é, mesmo essa placa de vídeo sendo uma que não é compatível com o macOS, a gente fez o processo de fake para torná-la, né, compatível com o macOS, com o nosso Hackintosh. Ela foi mais rápida para renderizar, de fato, um projeto existente em 4K dentro do macOS do que o mesmo projeto dentro do Windows. Ou seja, meus amigos, mesmo sendo uma placa de vídeo que, caso você tenha comprado, não queira entrar em contato com a Pichau e não queira ganhar gratuitamente, né, fazer a troca gratuitamente por uma 5500 XT, coisa que só o universo Hackintosh traz e resolve para vocês, como a gente trouxe desfecho para vocês, e muitas pessoas já nos deram os feedbacks que conseguiram obter essa troca sem custo algum diretamente com a Pichau, e parabéns novamente, né, a Pichau pela resolução rápida desse tipo de problema. Caso você queira ficar com essa placa, ela ainda desempenha melhor no macOS com o processo de fake do que desempenha dentro do Windows rodando nativamente. Tudo isso graças ao Hackintosh muito bem feito que eu ensino vocês nas lives que vão surgir aí com o quadro do zero ao Hackintosh. Então fica ligado, estão aí, né, todo esse review aqui. Depois baixe nesse repositório aí com os benchmarks e informações para você obter ainda mais detalhes de setup. E fica ligado nos próximos capítulos com os próximos kits aqui. E teremos ainda, talvez não em janeiro, mas comecinho em fevereiro, um setup que vai ter nada mais, nada menos que 64 threads. Isso mesmo, 64 threads para rodar o macOS. Isso será uma coisa bem exótica que o inscrito mandou pra gente, mas são cenas dos próximos capítulos. Então é isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo o feedback de vocês, se vocês têm interesse em montar essa máquina ou não. Essa máquina aqui, ela vai estar disponível para venda. Ela nesse momento ainda não está disponível, mas assim que estiver, eu também vou deixar aqui embaixo fixado no comentário, ou qualquer coisa você me manda um e-mail para consultoria, né, @universohackintosh.com.br, e a gente negocia essa máquina prontinha que você leva placa-mãe, processador, NVMe, placa de vídeo talvez, memória talvez, a gente combina tudo certinho, vê um preço que fica legal para você, fique bom para mim também, e fechamos um Hackintosh perfeitinho para quem quiser obter essa máquina aqui, exemplar, né, desse review que a gente acabou de fazer. Então, nos vemos nos próximos vídeos, nos vemos nas próximas lives. Um excelente 2024 a todos. Valeu, falou, fui!